Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Muito prazer, meu nome é Giovanni. Vou estar apresentando uma microaula de microbiologia para vocês, juntamente com a Carolina Gonçalves. Sou estudante de biologia aqui do IFMG, do Noturno. Esse é um projeto do PIBID. Então pessoal, na nossa aula de hoje de microbiologia, falaremos sobre o vírus. Explicaremos tudo sobre o tema. Reprodução, características, falaremos sobre o reino protista, o reino monera, e decorrente do assunto, falaremos tudo sobre vírus, ok? Oi pessoal, eu sou a Carolina Gonçalves e eu curso Ciências Biológicas no IFMG e por um projeto do PIBID, eu e Giovanni, como vocês viram anteriormente, vamos apresentar uma aula de microbiologia. Espero que vocês gostem e aproveitem muito o conteúdo. E para começar a nossa aula de microbiologia, eu vou falar sobre os vírus e vou explicar cada exemplo que eu deixei aí no slide. Os adenovírus são formados por DNA e pode ser o vírus da pneumonia. Retrovírus é formado por RNA e pode ser o vírus do HIV. O arbovírus é transmitido por insetos e pode ser, por exemplo, o vírus da dengue. Os bacteriófagos são os vírus que infectam as bactérias. E os micofagos são os vírus que infectam os fungos. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do vírus. Os vírus são organismos que não possuem células, então eles são acelulares. Assim, a sua estrutura é formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado capsídeo, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação do vírus. A função principal dos capsídeos é proteger o material genético, que normalmente é de apenas um tipo, ou DNA ou RNA, apesar de alguns vírus apresentarem os dois tipos. Diferente da maioria dos seres vivos, o genoma do vírus é bastante diferenciado, existindo organismos com DNA de dupla fita, DNA de fita simples, RNA de dupla fita ou RNA de fita simples. Independente do material genético observado, o genoma é organizado geralmente na forma de uma única molécula linear ou circular. E para finalizar, eu vou falar como os vírus se reproduzem. No ciclo de reprodução, geralmente, os vírus rompem a parede celular, entram, replicam-se e assim infectam novas células. Há também os vírus que não precisam entrar em uma célula para se reproduzirem. Eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira e aí o material genético viral inserido em uma célula é traduzido e replicado à medida que a célula se multiplica. Geralmente, os vírus utilizam o ribossoma das células eucarióticas para traduzir o RNA mensageiro e assim produzirem proteínas virais dentro das células. O ciclo reprodutivo desses organismos pode então ser dividido em 4 etapas. Etapa do vírus na célula hospedeira, eclipse, inatividade do vírus, multiplicação do material viral, cópias da matriz e a liberação de novos vírus. Então pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre o reino monera. Pessoal, o reino monera é o reino biológico que inclui todos os organismos vivos que possuem uma organização celular procariótica, ou seja, são seres procariontes, ok? Como bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Pessoal, para os exemplos, eu vou passar logo aqui à frente, vou ter um vídeo mostrando quais são, os seres do reino monera e vai ter uma breve explicação sobre eles também, ok? O reino monera. Este reino engloba os seres procariontes, como as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Vou falar um pouco sobre a estrutura do reino monera agora, pessoal. Como eu havia falado um pouquinho antes, o reino monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. A estrutura até é bastante simples, são seres unicelulares com células procarióticas, sem núcleo diferenciado, e são seres microscópicos, gente. Eles são menores do que 8 micrômetros, que é um micrômetro. É tipo menos de um terço de 1 milímetro. Então são seres muito pequenos. A
reprodução mais comum entre as bactérias é a bipartição, conforme a animação ao lado. A célula-mãe sofre bipartição, dando origem a duas células filhas idênticas. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o reino protista. O reino protista são formados por seres eucariontes. O que são seres eucariontes? São seres que possuem células completas, células verdadeiras, células que têm núcleo, membrana plasmática. É um ser com a célula completa mesmo. Podem ser autótrofos, exemplo algas, ou heterótrofos, exemplo protozoários. Reprodução. Pode ocorrer por bipartição. Um protozoário se divide, dando origem a dois outros protozoários idênticos. Ou por conjugação, dois protozoários se unem, trocam material genético, depois eles se separam e cada um dá origem a 4 protozoários diferentes dos primeiros. Paramécio, flagelados, exemplo Trypanosoma cruzi, rizópodes, exemplo ameba, e esporozoários, exemplo Plasmodium.